Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Que esse primeiro momento hoje seja um momento de a gente refletir um pouquinho sobre ser cristão. Como é importante a gente rever as nossas atitudes, rever a nossa dedicação ao anúncio da palavra. Anunciar. Então, nós vamos começar um novo tema agora, né, que nós vimos a semana passada sobre anunciação. Onde o anjo anunciou, nós vimos todo o anúncio de Deus diante dos homens. Agora nós vamos ver o anúncio. Então, como que a igreja faz isso e diante do anúncio, aquele que recebe o anúncio, como que reage, né? Então a importância da gente também como cristão, leigos, mas que nós temos a missão também de anunciar a Deus. De que forma? Com as nossas palavras, com o nosso agir, com o nosso proceder. Amém? O parágrafo 2126. Anúncio da igreja. Então aqui esse parágrafo vai estar falando sobre o ateísmo. E diante do ateísmo, como que a igreja anuncia? Muitas vezes o ateísmo se funda em uma concepção falsa da autonomia humana, que chega a recusar toda dependência em relação a Deus. Então o que é ateísmo? Ele nega a existência de Deus. Contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade do homem, já que esta dignidade se fundamenta e se aperfeiçoa no próprio Deus. A igreja sabe perfeitamente que sua mensagem se coaduna com as aspirações mais íntimas do coração humano. Então, assim, a igreja ela vê que há necessidade que nós anunciemos também com nossa humanidade, com o nosso agir, com o nosso falar, com o nosso proceder. E diante disso, a igreja ela nos propõe o catecismo, a igreja nos propõe a Santa Missa, a igreja nos propõe a presença de Jesus, porque Cristo é a cabeça e Ele direciona a nossa vida. Então, quando nós cremos que Ele é a cabeça, que direciona a nossa vida, e que a igreja é direcionada por Ele, e que dentro da igreja nós escutamos a palavra, escutamos o anúncio, escutamos o direcionamento, ali está o ensinamento, para que nós possamos nos unir a Cristo, como nós estamos vendo aqui, a doutrina cristã. Mas, irmãos, tem pessoas que eles aderem que Deus não existe, né? Nega a existência de Deus, porque ela se coloca em si próprio, a existência humana se conduz deles mesmo. Então, assim, o olhar deles vai para a história, essa história que fala que procede do macaco, da descendência, o ser humano, da onde que surgiu. Mas, enfim, nós temos diante da igreja essa base, diante da tradição, a verdade e a vida que traz para nós, diante da tradição, os ensinamentos que foi passado de geração para geração. E eu achei muito importante aqui o que o catecismo está falando sobre o ateísmo. Diz assim: na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. Na gênese e difusão do ateísmo, grande parcela da responsabilidade pode caber aos crentes, na medida em que, negligenciando a educação da fé, ou por uma exposição enganosa da doutrina, ou por deficiência em sua vida religiosa, moral e social, se poderia dizer deles que mais escondem do que manifestam o rosto autêntico de Deus e da religião. Queridos irmãos, esse é o parágrafo 2125. Esse parágrafo aqui é muito importante para nós diante de toda essa situação. Não que a culpa seja nossa, mas nós temos uma parcela. Por quê? Porque nós, como pai, mãe, família, nós temos que demonstrar a face de Deus. E é o que passou a tradição, a igreja, de geração para geração. Mas nós temos aquela geração também
que foi uma geração incrédula, que foi caminhando, mas não foi permitindo também a presença de Deus na sua vida. E nós temos que anunciar com o nosso agir, com o nosso falar, porque muitos ouvem hoje falar, irmão, hoje o anúncio está grande, mas tem pessoas que não conhecem o amor, tem pessoas que não conhecem o que é amar, tem pessoas que falam, a pessoa fala de Deus, mas é ruim, a pessoa fala de Deus, mas é mentirosa, a pessoa fala de Deus, mas ela engana todo mundo, a pessoa fala de Deus, mas ela vive com falsidade. Isso faz com que essas pessoas desacreditem da existência de Deus. Por quê? Por causa que nós não passamos isso, uma firmeza na fé. Porém, essa é a parcela que nós temos que corrigir. Nós temos que adentrar no nosso coração e demonstrar interesse de mudança. Demonstrar primeiro interesse de rever os meus conceitos, rever as minhas atitudes. E diante de tudo isso, nós vamos rezar esse Pai Nosso, pedindo para que nós sejamos cristãos autênticos. Que nós sejamos cristãos, homens e mulheres, que a nossa face seja a luz, que a nossa face seja essa presença de Deus. Porque quando nós estamos com Deus presente no nosso coração, nós nos tornamos a presença de Deus, um canal da graça. Porque o próprio Deus é único, né? Mas nós podemos transpassar para os outros a presença de Deus. Como faz os santos, quando você olha para a imagem de um santo, o que você venera é isso. Por quê? Porque esse santo transpassa a luz que é Jesus. É uma luz que vem e transpassa ele, que é Jesus Cristo, do seu agir, do seu falar, do seu proceder. Por que você age assim? Por que você faz isso? Por que você é tão assim fortalecido na fé? Jesus Cristo. Eles dão testemunho de Jesus. Então, quando você vê isso na santidade desses homens e mulheres que chegaram a esse ponto, é porque Deus, ele nos mostra que há necessidade de ser de santo como eu sou santo, para que nós possamos dar bons exemplos e salvar muitas almas diante da presença de Deus. E isso é muito importante, porque o nosso Deus quer salvar todos, e Ele ama todos por igual. Então, cada vez que nós desfazemos de anunciar, nós estamos deixando de agradar o coração de Deus. Anunciemos com o nosso agir, com o nosso falar e com o nosso proceder. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos.